Eu quero conversar com você essa noite sobre alvos. Primeiro domingo do mês de fevereiro. Ótimo dia para olhar no retrovisor e ver onde estamos. Um ano desafiador você tem pela frente. Como você vai proceder? Como você vai encarar os dias que ainda estão por vir e como você tem olhado esses 31 que já passaram? Será que eu olhando para trás, eu cresci? Será que eu me tornei o melhor marido, o melhor filho, o melhor amigo, o melhor membro de igreja? Será que eu cresci nas amizades, nos relacionamentos, ou eu diminuí? Será que eu me tornei mais acessível, menos egoísta, mais resiliente? E repito, ou será que diminuí? Porque fisicamente a gente encolhe, fisicamente a gente diminui. Mas será que diminuindo no físico, eu diminuí no moral e na moral? Será que eu sei onde eu quero chegar no final de 2025? Então eu acredito que Deus nos colocou nesse recinto aqui nessa noite, e você que está nos visitando, eu quero que você se sinta assim, para que nós possamos sair daqui satisfeitos de um encontro daquele que do alto nos ilumina, do alto traz luz, do alto traz direção, para que a gente possa completar aquilo que Ele nos propôs a fazer nesse mundo. Porque a questão não sou eu, a questão é quem está por trás disso tudo. Porque Jó, talvez você já ouviu, e eu vou ler o texto bíblico, não se preocupe. Jó sofreu muito. E por várias vezes Jó perguntou a Deus: Senhor, por quê? Por quê? Um porquê separado. Por que isso está acontecendo comigo? Porque eu sou fiel, entregava meus filhos, orava pelos meus filhos, prestava culto. Por que, Senhor? Mas Deus respondeu: quem, Jó? Quem está por trás disso tudo? Então, quando a gente chega no final do ano, e essa mensagem eu não preguei em lugar nenhum, é aqui, está sendo a primeira vez que eu vou conversar sobre isso. Eu quero chegar a sair daqui hoje com um propósito da minha vida. E eu quero que você saia também, sabendo onde a gente está indo. E eu quero falar para você o seguinte: quando você sabe, presta atenção e olhe para mim. Quando você sabe para onde você está indo, é fácil dizer não para aquilo que não te leva para lá. Quando você sabe para onde você está indo, é fácil dizer não para aquilo que não te leva para lá. Então eu quero conversar com você hoje à noite sobre uma vida focada, que é uma vida poderosa. Foco. Alvo. Falar em alvo hoje dá a ideia de militar, de acertar, até perigoso. Mas eu quero falar de meta, de foco, de chegar. E Gênesis 24 é um texto que me inspira a lê-lo para tirar algumas lições de um homem que foi entregue para ele uma missão e ele a cumpriu, estipulando alguns passos que eu acredito que nós possamos aqui aplicar para chegarmos no final de 2025, falando: foi bom eu ouvir, foi bom eu praticar, e foi bom eu poder desfrutar do resultado daquilo que eu tenho pregado. Assentado como você está, mas com reverência, Gênesis capítulo 24, vou convidar você a abrir a sua Bíblia, quem a trouxe, ou acessar a sua Bíblia. Gênesis capítulo 24. É a história de Abraão que manda um servo buscar uma esposa para o seu filho Isaque. Acharam, amém? E era Abraão, diz o texto, já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Em tudo Abraão era abençoado. E disse Abraão ao seu servo, Eliezer é o nome do servo:
o mais velho da casa, Gênesis 15:2 fala isso, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Só um detalhe. Hoje os nossos juramentos levanta a mão direita, ou sobre a Bíblia, mas na cultura hebreia, pôr a mão na coxa significava jurar sobre a circuncisão. Era se comprometer com algo que você estava verbalizando. Não era só a prática e vou dar o meu melhor, não. Eu vou fazer o impossível para isso acontecer. É isso que Abraão estava falando para o seu servo. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas das cananeias ou dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir minha mulher a esta terra? Farei, pois, tomar o teu filho à terra de onde saíste? Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, ou seja, me faz bem-sucedido, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser: abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos seus camelos, esta seja a quem designaste ao seu servo Isaque, e que eu conheça nisso, que fizeste beneficência a meu Senhor. Palavra de Deus para a nossa vida. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite. Agradecer pela tua palavra. A tua promessa é de abençoá-la. Seca-se a erva e murcha a flor, mas essa palavra permanece para sempre. Então, Senhor, aplica-a aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo, tanto aquele que fala como aquele que ouve, sejamos imbuídos por ele e saímos daqui satisfeitos de um encontro contigo. Em nome de Jesus. Amém. Crescimento. Diminuir ou crescer. Nada há mais poderoso do que uma vida que tem foco. De uma vida que sabe para onde está indo, sabe o que está fazendo. De uma vida que é como luz. Porque a luz, quando ela é difusa, quando ela é desfocada, ela não tem poder. Mas quando você chega a uma lupa, a luz, ela transforma situações. Ela produz fogo. Quando você chega a uma lupa e a luz chega mais perto, ela produz laser, que corta o câncer, corta o aço, corta as impossibilidades de quando você estipular um foco ou um alvo, de você não conseguir chegar lá. Trazer luz à vida, trazer direção ao pensamento, ao relacionamento, à atitude, porque a vida se baseia, na minha concepção, nisso, em relacionamentos, em sentimentos e atitudes, porque relacionamentos estruturados produzem sentimentos genuínos que levam a atitudes concretas. Quando eu falo que amo, é porque eu amo. Eu não falo da boca para fora. Então, se você focar a sua vida, e quanto mais focada ela for, mais impacto você terá, e você será bem-sucedido naquilo que você se objetivar.
a alcançar as suas metas. E esse capítulo é um capítulo clássico. E eu não quero aqui de maneira nenhuma pensar que você vai sair daqui com 7 passos para conseguir seus objetivos. Isso é autoajuda. Eu quero falar da ajuda do alto, do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Ele sim ilumina, Ele esclarece, Ele direciona, Ele nos toma pela mão e nos dá os passos a serem seguidos segundo a tua vontade. Aqui nesse contexto, Sara, a mãe de Isaac, havia morto, havia sido sepultada. E Abraão chega no momento da vida dele, que ele olha para a situação e fala: como pode, Senhor? O Senhor me prometeu que eu seria pai de uma grande nação. Eu tenho um filho, Isaac, mas esse menino nem neto me deu ainda. Está solteirão aqui dentro de casa. Eu tenho que dar um jeito, eu tenho que fazer algo, eu tenho que objetivar algo. Eu tenho que dar foco a essa promessa que o Senhor colocou no meu coração, que tem cumprido. Porque a Bíblia diz que em tudo ele era abençoado. Em tudo, faltava nada. Mas às vezes a gente tem tudo, mas sem propósito. Coisas acontecem na nossa vida, que chegam à nossa vida com facilidade, e a gente nem sabe por quê. Então ele chega, chama o seu servo, Eliezer, que significa Deus é a minha ajuda. E Deus ajuda a gente a objetivar, a focar, a ter, alvos certos, corretos, saber onde chegar. Deus mira algo para mim e para você, com relação à família, com relação à formação acadêmica, com relação aos sentimentos, aos relacionamentos. Deus tem um propósito para mim e para você. Ele tem. E Ele quer deixar claro isso para mim e para você, para que eu e você possamos, através desse capítulo, tirar essas lições. Então, ele chama o seu servo e fala: olha, eu quero que você vá para a minha terra natal, para os meus parentes, e encontre lá uma esposa para o meu filho. E talvez você está pensando assim: o que isso tem a ver comigo? Foi há tantos anos atrás, e talvez você tenha uma promessa de Deus na sua vida. Talvez você tenha um sonho, tenha um objetivo. Talvez você quer terminar um curso, passar no vestibular, arrumar um namorado, casar, comprar uma casa, crescer na graça e no conhecimento. Talvez você veio aqui essa noite falando: eu quero, Senhor, que se eu vou lá naquele lugar, que eu tenha uma palavra do alto do céu, para a minha vida, do teu trono de graça, para eu objetivar algo, que eu ando perdido. E quando você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Você pega aí carona em qualquer coisa. Quando você não tem sonhos, você vive dos sonhos dos outros. Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? O que você tem planejado para você em 2025? Certa feita eu, conversando com um jovem lá em Nova York, eu perguntei para ele: qual é o seu sonho? Ele me respondeu assim: pastor, eu não tenho dinheiro. Eu disse para ele: não estou perguntando quanto custa. Eu estou perguntando para você: qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho em 2025? E aqui eu encontro algumas coisas que Eliezer fez, que são alguns passos que me ensina a ficar focado quando Abraão lhe disse para encontrar uma esposa para Isaac. O que ele vai fazer a seguir? O primeiro passo que ele deu foi determinar a sua presente posição. Determinou a sua presente posição. 2 perguntas importantes que você precisa fazer: onde eu estou agora e o que eu quero mudar? Eu convidei várias pessoas para estar aqui hoje à noite. Coloquei no Instagram, no Facebook, amigos da região, para estar aqui. Convidei minha família para que estivesse aqui hoje à noite. Tem um aniversário, acho que não puderam vir. Mas, se eu não sou dessa cidade, e eu ligo para o Luiz, e digo: Luiz, quero ir na igreja, mas eu não sei o endereço,
Quero chegar aí. Talvez a primeira pergunta que o Luiz vai fazer para mim é: onde você está? Para eu poder localizá-lo para trazê-lo até aqui. E hoje nós estamos aqui, Deus está perguntando onde você está. Onde você está? Sem sonho, sem rumo, sem perspectiva. Onde você está no seio da sua família, no seio da sua igreja, da sua escola, dos seus relacionamentos? Onde você está? É a pergunta que Deus fez para Adão. Quando ele, ouvindo Eva, não exerceu o seu sacerdócio, Deus chega para ele e fala: Adão, onde estás? E Adão, tomando folhas de figueira, cobriu, porque ambos viram que estava nu. O pecado nos faz ver que o outro está sem alvo, mas que a gente também não tem. O pecado nos faz ver a nudez do outro, o erro do outro, cair no outro. E a gente procura às vezes folha de figueira para cobrir. E o que é isso? Porque quando a gente não tem sonho, não tem alvo, a gente não tem obediência. E quando não obedecemos, a gente pega o que tem para esconder. Mais tarde, anos mais tarde, Jesus, cercanias de Jerusalém, vê uma figueira que não tinha fruto, só tinha folha. E a figueira é diferente das demais árvores. Primeiro, ela dá folha para depois dar. Ele amaldiçoa aquela figueira. E eu fico imaginando que talvez haveria várias figueiras naquela estrada. Por que ele amaldiçoou aquela? Somente aquela. Porque às vezes a gente quer viver de aparência, de falar que tem objetivo, de falar que tem sonho. Quando a gente engana o pai, que investe na nossa vida, jovens, pagando uma faculdade cara, pagando uma escola cara, pagando um ensino caro, um colégio particular caro, e a gente fala que está estudando. Como eu fazia com meu pai e minha mãe. Quando a gente quer cobrir com folhas de figueira coisas que nós precisamos de objetivar, precisamos de focar, precisamos saber onde nós estamos, o que queremos, onde vamos chegar, o que esse caminho está apontando para nós. Você não consegue descobrir para onde quer ir até saber onde você está. Assim como Abraão, eu e você precisamos saber o que precisamos mudar. Senhor, eu tenho uma promessa. Eu vou ser pai de uma grande nação, mas não vejo perspectiva. Não vejo nada. Eu preciso fazer algo. E eu quero falar para você que Deus não vai fazer por você o que é responsabilidade sua. Deus vai fazer o extraordinário. O ordinário é comigo e contigo. Objetivar é comigo e contigo. Fazer chegar lá é com Deus. Apontar os caminhos é com Deus. Motivar a mim e a você é com Deus. Mas eu preciso de determinar a minha presente posição. E se você realmente quer perseguir um sonho, você pode orar. E você pode pedir sabedoria para Deus. Pode pedir quais as mudanças. O que você quer fazer da sua vida. Você pode falar que quer depender dEle, que quer focar a sua vida para realizar os sonhos que Ele mesmo tem permitido você sonhar. Qual é o grande sonho que você tem? Se você não tiver um, comece pensando em algo em sua vida que gostaria de mudar. A segunda coisa que eu vejo aqui é que Eliezer, ele começou a descrever exatamente o que ele desejava. Olha só o que diz o texto. Senhor, quando eu chegar lá, eu gostaria que a mulher que sair e me der de beber, e der os meus camelos, abaixar o cântaro. Ele começa a falar, olha, é isso que eu quero, Senhor. É isso que eu quero. Muitos sonhos, sabe, não são alcançados porque são vagos. Você não sabe o que quer. Eu lembro que eu era adolescente
Seu Cici, seu Assi Neves, que era o diácono aqui, e eu tinha uma bicicleta monareta, e ele disse para mim assim: quando você crescer mais, qual tipo de bicicleta que você quer? E eu lembro dizendo para ele: eu quero uma bicicleta Caloi, pneu balão, com cilindro de couro, azul, porque eu sou cruzeirense. Sei que você está falando aí, Deus tem misericórdia dele. Mas eu quero isso. E como Deus é bom, Deus ouve e Deus dá. Porque você é específico com aquilo que Deus tem para te dar. Porque há várias opções hoje. Há vários rumos hoje. Mas descreva exatamente onde que você quer chegar. Eu quero essa casa, Senhor, nesse bairro. Ele já sabe, mas Ele quer honrar o seu coração perante Ele. Porque quando você é específico, você descobre não apenas o que quer, mas também o que não quer. Foi o que Abraão disse para o servo: olha, você vai lá achar uma noiva para o meu filho, mas eu não quero ninguém dos cananeus. Eu elimino o que não vai contribuir. Eu não gasto energia com coisas que não são prioritárias. E eu quero dizer para você que a sua prioridade determina a sua realidade. Hoje, se você está sem sonho, é porque talvez você está priorizando coisas erradas. Mas quando você começa a priorizar o que precisa ser priorizado, Deus honra isso. E Deus te toma pela mão e te conduz. Fala não, porque nem toda porta aberta é necessariamente aberta por Deus. O diabo tem poder para fazer você andar sobre as águas, para te dar dinheiro, para você curar. O diabo não tem poder para amar, porque Deus é amor. Mas descreva o que você quer. O que você quer em 2025? O que você quer para a sua família? Para a sua vida? O que você quer para os seus negócios? Quer ser apenas mais um ou quer fazer diferença? Desafiei. Na América há vários tipos de serviço, mas o mais comum entre as mulheres é house cleaning, é limpar a casa. Então abre uma companhia, uma LLC, que eles chamam lá, e vem um casal conversar comigo: pastor, ore para a gente quer abrir uma companhia, queremos fazer casa. Eu falei: se você quer ser mais uma que vai limpar a casa, ou você quer começar a prestar serviço para grandes escritórios? Você quer expandir o seu negócio? O que que você quer? Não, pastor, isso que eu quero. Eu falei: então nós vamos orar por isso. E se eu perceber que você quer isso, eu quero te ajudar a crescer nessa área. Hoje estão bem, fazem escritórios, não, estão enjeitando o trabalho. Porque quando você sabe onde você quer chegar, Deus te leva para lá. Quando você coloca diante dele o seu coração, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer. Você pode ler essa história, pode continuar lendo essa história, mas não fique com metas vagas, não fique com a oficina do diabo sempre à disposição para ele trabalhar, com o seu pensamento não ocupando com as coisas que são de cima. Sabe, eu não quero ninguém dos cananeus. Você tem um sonho. Agora, quando eu tenho esse sonho, o que eu quero ser, fazer ou ter, e por que eu quero isso? Por que eu quero isso? Porque eu quero objetivar isso. Porque quando você sabe o que está por trás do seu sonho, você se esforça para concentrar as suas energias nisso. E sabe por que às vezes sonhos não são concretizados? Porque a gente gasta a nossa energia com gente errada, pela razão errada, na hora errada. Nós nos deixamos levar por várias opções que parecem ser mais fáceis, por atalhos, por desvios, que nos levam até mesmo para longe daquilo que a gente objetivou. Mas Eliezer aqui não. Ele descreveu exatamente. E ele não saiu do seu planejamento. Ele falou: é essa que vai acontecer isso. É isso que vai acontecer. Mas na vida, nunca confunda a fase de tomada de decisão com a fase de resolução de problemas. A maioria das pessoas querem resolver os problemas primeiro, para depois tomar uma decisão. Querem resolver tudo que tem que resolver
Porque depois que eu fizer isso, aí sim eu faço isso. Depois que eu, pagar as minhas contas, aí eu caso. Se eu conseguir comprar um carro, aí eu vou arrumar uma namorada. Miserável. Começa a olhar para frente com uma perspectiva diferente. Começa a posicionar-se dentro, primeiro, da resolução de problemas, não. Tomada de decisão, primeiro, eu decido objetivar. Eu decido ir para frente. Deus quer que você precisa perguntar primeiro o que eu preciso de fazer e não necessariamente como eu vou fazer. Porque saber o que não é suficiente é importante. Você pode definir vários tipos de metas, mas se não sabe o porquê você quer chegar lá, nunca irá alcançá-los. E às vezes, vários questionamentos nos impedem de chegar lá, porque desistimos quando os tempos ficam difíceis. Eu lembro-me de Edmund Hillary. Foi o primeiro homem a escalar o Monte Everest. Ele tentou por várias vezes e falhou. E um dia ele foi dar uma palestra em Londres. E os alunos daquela universidade o desafiaram. Quando ele estava para tomar a palavra, os alunos colocaram e projetaram naquele tempo a figura do Monte Everest atrás, para dizer para ele: você não conseguiu, você falhou. E ele deu a palestra e terminou a palestra virando-se para a figura que estava atrás dele e disse: Monte Everest, você já cresceu tudo que você tinha para crescer, eu ainda estou em crescimento. Ele foi o primeiro homem a conseguir chegar ao topo daquele monte. Talvez hoje você está aqui, sem sonho, porque o inimigo está colocando no seu coração: não adianta, você não vai conseguir, você é pequeno demais, você não tem recurso. E é hora de você falar para aquele que quer fazer você desanimar: eu ainda estou em crescimento, eu ainda estou olhando para onde eu quero chegar, e sei que o meu Deus já está lá, com a mão estendida, para tocar a minha, fazer a ponte, a conexão entre a beleza da resposta e às vezes os empecilhos que se apresentam na minha vida. Não desista, não desista, descreva onde você quer chegar. Terceiro, são só 15, fique tranquilo. Descubra uma promessa de Deus para você. Versículo 7 diz assim, Gênesis 24, 7. Ó Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra de minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. São mais de 7.000. São mais de 7.000 promessas. E Deus tem uma promessa para a sua vida. E é interessante que Eliezer chega para Abraão e fala: e se a menina não quiser vir comigo, o que é que eu faço? E Abraão diz para ele: não se preocupe, um anjo vai estar na frente. Se um anjo for na frente com você, para que você concretize o seu sonho, ficaria mais fácil, não é verdade? Sim ou não? Mas eu quero dizer para você que quem está na frente já é Deus. Ele já está com você todos os dias. Ele disse: eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Eu não vou abandonar jamais, ainda que a sua mãe te abandone, eu não te abandono. Não temas nem te espantes, porque eu sou contigo, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Então descubra que Deus tem uma promessa para você de abençoar a sua família, abençoar o seu sonho, abençoar o seu trabalho, abençoar a sua escola, abençoar a sua vida, as suas amizades. Deus tem uma promessa para você. Procure, ache na palavra essa promessa, se apegue a ela. Não abra mão dela, não negocie, não permita que escape entre os seus dedos. Coloque o seu plano diante de Deus e peça a Ele: Senhor, essa promessa é para mim, e eu não vou abrir mão dela.
o Senhor tem para mim, que eu vou ser pai de uma grande nação. Eu vou fazer o que eu posso fazer, mas eu creio que essa promessa vai cumprir na minha vida. Vai cumprir. Ele fala, ser fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida. E às vezes a gente fica querendo somente coisas pela metade. E Deus tem coisas grandes para mim e para você. A Bíblia diz assim, que jamais penetrou na mente humana, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, o que Deus tem preparado para mim e para você. Você crê nisso? Agarre a essa promessa. Sonhe de acordo com a promessa de Deus para você. E peça ajuda a Deus, é o próximo passo. Foi isso que Eliezer fez. Olha, ele chega, Senhor, o Senhor é o Deus de Abraão, me ajude. Sabe, dá-me um bom encontro, me faz bem sucedido, que eu tenha uma boa empreitada, sabe, que eu possa ser um melhor marido, que eu possa ser um melhor filho, um melhor pastor, que eu possa ser um melhor amigo. Me ajude, Senhor. Nada de errado em pedir que a gente seja bem sucedido. Não tem nada de errado nisso, porque o que seria o contrário? Senhor, que eu fale, que eu não passe, que eu seja ruim. Nunca vi ninguém orar. Você não precisa de fazer nada. O mundo já se encarrega de nos fazer perdedor. Mas a Bíblia diz que eu e você somos mais do que vencedores. E eu esqueço às vezes disso, e negocio, e não peço ajuda a Deus. Porque quando eu não peço ajuda a Deus, é porque eu confio em mim mesmo. Aí eu me torno egocêntrico, narcisista, confiando no meu próprio recurso. Na América a gente usa 3 pronomes que são muito famosos lá, me, myself and I. É tudo sobre mim mesmo. Deixa que eu faço. Eu consigo. Dólar fala mais alto. Porque quando nós não pedimos ajuda a Deus, é porque nós não vamos a Ele em oração. E hoje, não é o caso dessa igreja. Nós vivemos num tempo onde os crentes não oram. Onde os crentes não objetivam porque tem medo do diálogo com Deus. E eu explico. Talvez você pode discordar de mim. Porque se eu chego para Deus, e eu tenho esse objetivo, e eu coloco diante dEle, peço a aprovação dEle, peço a ajuda dEle, creio na promessa dEle, falo, Senhor, faça-se a tua vontade. E Deus vira para mim e fala, Luiz, é a sua vontade ou a minha? Eu falo, não, Senhor, é a sua. Mas se a vontade de Deus não for compatível com a minha, eu nem peço. Porque eu sei que Ele vai fazer a dele. Aí eu não oro. Porque eu não tenho coragem de falar para Ele, seja feita a tua vontade. Porque eu quero do meu jeito. É o meu sonho. E se Deus intervir no seu sonho? E se Deus intervir no seu sonho? Você quer um namoradinho de olho verde, bonito, moreno, alto, e Deus te dá um nanico do olho preto, que não estuda do jeito que você quer, o que você vai fazer? O sonho de Ana era ter um filho. E Deus fechou a madre de Ana, segundo a palavra de Deus. Porque aquilo que Ele fecha, só Ele pode abrir. Não foi diabo, não foi macumba, foi Deus quem fechou a madre de Ana. Ela tinha um sonho de ser mãe, sonho legítimo. Mas Deus deu para ela, não somente um filho, mas o maior profeta de Israel. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Sonho de Daniel. Deus interviu. E quando Deus intervém, Deus coloca leão de dieta. Qual é o sonho dos amigos de Daniel? É para ter experiência do 4º homem no fogo. Quando você sonha aquilo que Deus aprova, porque você pediu ajuda através da oração, Ele se encarrega de escrever o caminho e pavimentar o caminho da graça para você.
Creia nisso. Creia nisso. Identifique as barreiras que estão no caminho. É o próximo passo. Identifique as barreiras. Quando é objetivo, eu preciso saber. Por exemplo, Eliezer tinha camelos que iam estar sobrecarregados, cansados, precisavam de água, precisavam de alimentar. O trajeto planificou, mas tinha barreiras, os inimigos podiam atacar. Hoje, quando você sonha, você às vezes não mensura aqueles empecilhos que porventura podem existir, aquelas coisas que podem vir na sua direção, aquilo que pode impedir você de conseguir chegar mais perto, de conseguir concretizar aquilo que o seu coração está objetivando. E uma das coisas que atrapalha é o medo e a preocupação. Se preocupação você entendesse a semântica da palavra, você parava de andar preocupado. Porque 95% daquilo que a gente preocupa não acontece. E a semântica da palavra preocupação já diz: eu me preocupo com aquilo que talvez não aconteça. A semântica leva a enforcamento. Eu colocar uma corda no pescoço e pular de uma cadeira e falar: seja o que Deus quiser. E a preocupação tem impedido alguém de sonhar. Não vou fazer isso, esse mundo está muito ruim, não compensa sonhar, não compensa mais objetivar, eu vou ficar desse jeito. E a acomodação é uma das piores coisas, que paralisa não só o físico, mas a emoção e principalmente o espiritual. Sonhe, identificando que não vale a pena ficar preocupado com aquilo que não vai acontecer. Antes sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus por Cristo Jesus. A outra coisa é o medo. Eu tenho medo de não dar certo. Se sentimento de culpa é o grande acusador do passado, medo é um grande inimigo do futuro. E o medo paralisa. Primeira vez que eu fui em Cuba, sabe, a gente tinha que conversar bem baixinho, porque Fidel ainda estava vivo. E se a gente conversasse alto e fosse uma coisa que ia contra o governo, a gente poderia ser preso. E o povo fala tão baixo que você mal ouve. Por isso que quando chegam em Miami, os cubanos falam tão alto, porque extravasam todo aquele medo que foi imposto ali. O medo paralisa uma nação. O medo paralisa a sua vida. O medo o impede de sonhar, de objetivar, de ter metas, de ter alvos, de prosseguir, de conseguir, de avaliar. O medo tem sido inimigo de muita gente. Você precisa saber que a Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas um espírito de ousadia. Ousadia. Mas tem mais um: crie um plano de atuação para agir passo a passo. Olha o que Eliezer fez. Senhor, eu vou chegar lá. Vai vir uma menina. E a Bíblia diz que foi uma menina linda. Uma menina linda que chegou. Rebeca. E ela vai abaixar, vai perguntar se eu quero beber e vai dar de beber aos camelos também. Aí eu vou para a casa dela, vou conversar com a família dela. E é interessante que na família tem sempre aqueles que chegam e que querem impedir você de sonhar, querem atrapalhar o seu sonho. Você já viu isso? Quando você casa, você compra uma casa, pinta a casa, aí você chama os parentes para ver, aí a primeira que chega é aquela cunhada ou aquele cunhado, fala: não gostei dessa parede. A casa é sua, você fez do seu jeito, da maneira que você queria, e aquele que intervir, e lá foi Labão, interesseiro. Já chegou, quando ele deu presente a Rebeca, que era ouro, joias, ele já chegou, o olho cresceu, para desmotivar Eliezer do sonho. E às vezes nós temos isso, mas crie um plano de atuação, siga o seu guideline, o seu passo. Aquilo que você se propõe a fazer, não abra mão, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Vá em frente, vá em frente. E eu termino. Decida ser diferente. Decida ser
diferente. E aqui eu quero gastar um tempinho. Acho que faltou um, mas tudo bem, decida ser diferente. E eu quero falar de Noé. Ele era um homem justo, Noé, uma única pessoa inocente que vivia na terra naquela época e andava em estreita comunhão com Deus. Eu quero falar para você que sempre que a iniquidade se multiplicou no mundo, Deus interviu na história. E a gente não está longe disso. Nós estamos vivendo tempos sombrios, onde a troca de valores ela é muito grande. Onde ninguém quer compromisso com mais nada. Onde não há uma palavra que seja sim, e ela é sim. Tudo hoje é relativo. Nós estamos negociando valores que são essenciais à nossa existência. E a gente precisa de voltar àquilo que aquela mulher lá de Lucas 15 fez, que perdeu uma moeda, procurou com diligência. Ela varreu a casa, e a gente precisa de jogar para fora aquilo que não faz parte. Lixo emocional a gente precisa de tirar, não é para jogar para debaixo do tapete. Nós precisamos de resgatar esses valores. E Noé viveu num tempo dificílimo. A iniquidade tinha se multiplicado sobre a terra. E se você quiser cumprir o seu destino, se você quiser cumprir o seu sonho, a sua visão, aquilo que Deus colocou, você deve ousar ser diferente na sua cultura. E até que você resolva isso, até que você fique procrastinando, até que você não fale, basta, eu quero dizer para você que você talvez não vai conseguir concretizar os seus sonhos. Você não pode encaixar e ser diferente ou fazer diferença ao mesmo tempo. Hoje nós vivemos num tempo do politicamente correto, do que tudo pode, todo mundo faz, é assim mesmo. Eu tenho ensinado à igreja na América que nós temos que estar ao sabor das ondas, mas nós temos que estar firmados na âncora. Que nós não podemos negociar valores. Hoje não há respeito, consideração, valorização. Nós esquecemos de potencializar a virtude do outro. Porque a gente não sonha, nós impedimos o outro de sonhar. Porque a gente não tem sonho, queremos viver da vida do outro, nós queremos atrapalhar o outro de tornar aquilo que Deus tem para ele ser. Nós vivemos um mundo complicado. E Deus, isso é minha filha ligando da América, uma hora dessa. E Deus tem intervido na história, trazendo você aqui e eu, para que nesse contexto que estamos inseridos, a gente seja diferente e fazer diferença. E teve alguém que ele enviou e que foi diferente. Fez diferente de todas as coisas, que é o seu filho Jesus. Jesus Cristo é o melhor projeto de vida. Jesus Cristo é o melhor projeto de vida. Porque Ele fez novas todas as coisas. Ele veio com a nova biologia. Ele disse para Nicodemos assim: importa que você nasça de novo. Ele veio com a nova pedagogia, quando ensinou por parábolas. Ele veio com a nova psicologia: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele veio com a nova proposta para você, para que você saia daqui hoje, sonhando e imaginando muito mais do que você pode fazer. Ele veio para isso. Ele veio para isso. Mas na época de Noé, a humanidade atingiu o fundo do poço e estava moralmente falida. E eu gosto de uma tradução na nova linguagem de hoje que diz assim: Deus observou toda a corrupção do mundo, pois todos eram corruptos, mas Noé era bom. Aí eu fico imaginando Deus olhando hoje para o governador Valadares,
num contexto, sabe, de iniquidade, de shows, de, sabe, hipocrisia, de egoísmo, de entrega às orgias, e eu vejo, olha para Amarildo e vê que o Amarildo é bom. Olha para o Marcelo e vê que ele é bom, olha para o Luiz e vê que ele é bom, que pode fazer diferença nesse contexto, que pode ser um instrumento e uma resposta, um produto de resposta a essa humanidade que jaz no maligno. Quando ele olha para mim e para você, fala: eu quero te usar. O seu objetivo eu vou honrar, mas com o seu objetivo você vai abençoar outro, porque se eu quero objetivar algo que o outro fique de fora, não tem sentido. Porque a Bíblia, ela toda nos leva para um ao outro, perdoar, amar, suportar, ajudar, acompanhar, acolher um ao outro. E se no meu sonho eu estou sozinho, não vai dar certo. E há um provérbio que diz assim: se você quer ir mais rápido, vá sozinho, mas se você quer ir mais longe, vá acompanhado. Junte-se a alguém. Mas para objetivar e chegar, associe-se com alguém que vale a pena. Alguém que vai te levar para mais perto de Deus. Alguém que vai falar de Deus, que vai orar por você, que vai te ajudar. Não adianta a gente querer construir arca que vai afundar. Nós temos que construir arca que vai salvar uma humanidade. E isso é apresentando algo que foi fruto do objetivo de Deus para mim e para você, que foi o seu Filho Jesus Cristo. Nós somos diferentes, porque alguém ousou ser diferente. Nós somos diferentes, porque de maneira diferente, eu e você tivemos acesso à graça. Não foi de uma maneira qualquer. Porque pela graça, eu e você somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Não é o que eu faço, não é o que eu quero somente, não é o que eu penso somente, é o que Deus aprova para mim. E Ele diz para mim e para você: eu sei, Aloísio, eu sei, Primeira Igreja Batista, eu sei, você que está aqui, você que está me ouvindo, os planos que eu tenho para você, planos para dar para você um futuro e uma esperança. Eu sei. E eu faço isso pela graça. Pela graça. Porque a graça é aquilo que eu não mereço, mas Ele me permite sonhar. E a misericórdia é aquilo que eu mereço, Ele não me dá. Porque Ele não me castiga quando eu procrastino o meu sonho. Qual é o seu sonho para 2025? Onde você quer chegar? O que você tem planejado? Talvez o seu patrão chega para você e fala: coloca a mão aqui, eu tenho um plano para você, uma missão para você. Não se acovarde. Não negocie. Usando esses passos, talvez eu e você possamos aprender que a gente vai chegar lá, no final de 2025, olhar para trás, fazendo uma avaliação e ver o quanto crescemos, o quanto fomos bem-sucedidos. Eu imagino quando Eliezer trouxe Rebeca, porque ela aceitou o convite dele, foi com ele. Quando Isaac viu a Rebeca, apaixonou por ela, casou com ela. Eu imagino Abraão, a Bíblia não fala isso, mas eu imagino Abraão chegando para Eliezer e falando: olha, você foi muito feliz. O que você objetivou, você conseguiu. E a promessa de Deus vai ser estendida e cumprida, porque você cumpriu a sua missão. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo? A promessa de Deus vai ser cumprida na vida de outras pessoas, porque você cumpriu a sua missão. Deus te abençoe. Convidar você a ficar de pé, fechar os seus olhos. Eu quero que você ore comigo nesse momento. Eu gostaria que você pensasse naquilo que você ouviu e como você vai responder ao Espírito Santo de Deus.
Como você vai responder? Qual é o seu sonho? E talvez você está dizendo para mim, eu não tenho. Eu não sei o que eu quero. Eu estou perdido. Estou sem GPS nesse momento. Mas você veio aqui essa noite para Deus dar a você a oportunidade de colocar diante dele aquilo que seu coração deseja. A Bíblia diz que aquilo que o homem pensa, assim ele é. O que você tem pensado para 2025? Eu termino assim. Eu acho que eu já falei isso aqui na igreja. Talvez você não consegue sonhar porque você está despedaçado, desestimulado, que você está quebrado, que você está desesperançoso. E Jesus Cristo, humanamente falando, terminou a vida assim entre dois ladrões. Ele no centro, um ladrão à esquerda, um ladrão à direita. E um deles estava caçoando de Jesus. Se você é o Cristo, se você acha que você cumpriu o seu objetivo, se você acha que você tem todo esse poder, desça dessa cruz, salva-te a ti mesmo e também salva nós. Mas o outro falava, olha, nós estamos aqui porque somos culpados. Mas esse aí não tem nada. E a morte naquele tempo não era morte necessariamente de crucificação. A morte era porque a pessoa era colocada na cruz, amarrada ou pregada às mãos, mas os joelhos ficavam genuflexos, dobrado um pouco. E a única chance de respirar era levantando as pernas. Por isso é que a Bíblia diz que a serpente feriria o calcanhar, ou firmando-se nas mãos. Mas o cansaço era tanto que quando tentava levantar as pernas e saltava, o peso do corpo vinha sobre os braços. E a morte era por desmembramento. Deslocava os braços. Era uma dor muito grande. E causava a morte. A morte que ele sofreu por mim e por você, mas a Bíblia diz que nenhum de seus ossos foram quebrados. A palavra em inglês para isso é dismember. Desmembramento. Dismember. Aí o ladrão que falou para Jesus, você não tem culpa, ele vira para Jesus e fala o quê? Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. A palavra para lembra-te de mim no inglês é remember me. Dismember, remember. O que o ladrão estava dizendo para Jesus, eu estou desmembrando agora, mas me coloca junto de novo, me remembra de novo, junta as minhas partes. Eu convido você a juntar os cacos dos sonhos que foram quebrados na sua vida e colocar agora diante de Deus. Objetivar novamente, volte a sonhar, não desanime. Sabe, peça a Ele, Senhor, me remembra de novo, me coloca junto de novo. Eu quero voltar a sonhar, Senhor. Eu quero chegar no ano de 2025, olhar para trás e falar, eu cresci, eu consegui, pelo menos eu estou no caminho, eu não abri mão, eu não desisti. Eu quero chegar lá. E Ele trouxe a mim e a você para termos esse encontro, para sairmos daqui com sonhos que vão glorificar o nome dEle. Para isso que Ele te trouxe aqui. Eu não sei a sua situação, não conheço você, mas eu quero desafiar você. Se o Espírito Santo falou o seu coração e você quer hoje falar, Senhor, eu quero, não interessa, eu sou crente há 20 anos, volte a sonhar. Não interessa quanto tempo você tem, você vai vir à frente e vamos orar juntos. Vamos colocar esses sonhos diante de Deus. Fala, eu quero sonhar, eu quero chegar em 2025, no final dele, e ver que valeu a pena, por esse espaço, eu andar nesse caminho. Você gostaria de fazer isso e responder ao Espírito Santo? Fala, eu quero voltar
a sonhar. Eu quero colocar o meu sonho diante do Senhor. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. E vamos orar. Pode vir, não tenha vergonha não. Quero orar com você e por você. Por favor, pode vir. Quantos quiserem, cheguem ao altar da graça do Senhor. É Deus que está dizendo: venha, que eu vou te abençoar. Vou te mostrar um novo e vivo caminho, onde você vai trilhar por ele com segurança. Você vai desfrutar daquilo que eu tenho planejado para você de uma forma diferenciada. Você vai ver que eu reconstruo. Eu sou Deus que faz novas todas as coisas. Quero reconstruir a sua família. Quero reconstruir sua saúde. Eu sou o Deus do impossível. Eu sou aquele que cura. Sou aquele que transforma. Eu quero usar a sua vida para falar de uma forma diferenciada aos outros. Eu quero fazer isso por você. Se você não tem Jesus, procure aqui um dos líderes da igreja. Entregue a sua vida a Ele. E você vai ver que você vai desfrutar de coisas tremendas. Não estou falando que vai ser mais fácil, mas você vai ter uma paz que excede o entendimento. Você vai ter uma alegria que renova a força. E você vai ter uma esperança que alimenta a sua alma. É Ele quem faz. Ele quem faz.